Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Pastor Jean aqui mais um vídeo, e juntamente com a minha esposa, a pastora Cláudia, em um vídeo de tamanha importância, em que eu creio que vai nos ajudar bastante em meio a um propósito que nós estaremos iniciando dia 1º de dezembro. Todo dia 1º de dezembro, todos os anos, o pastor tem como um hábito, um costume de fazer o jejum de Daniel. Jejum esse que tem sido uma bênção muito grande na vida de muitas pessoas. Claro que eu vou fundamentar e explicar um pouquinho aqui a palavra de Deus quando o Daniel ele fez o jejum, mas nós vamos aproveitar a ocasião para fazermos como um outro vídeo que nós fizemos há 2 anos atrás. É isso aí. Não é isso, Cláudia? Há 2 anos atrás. E neste vídeo nós fizemos que, especificamos, né, e começamos a mostrar às pessoas alguns alimentos em que nós passamos a incluir e passamos a utilizar durante esse jejum de Daniel. Todos nós sabemos que o jejum de Daniel foi um jejum parcial, né? Um jejum em que ele apenas se absteve ou se afastou durante um determinado tempo, no caso 21 dias, dos manjares desejáveis. Há quem diga, né, pessoas aí fora, como eu estava vendo alguns comentários no vídeo anterior que nós fizemos, que era uma dieta, só que na época de Daniel nós não tínhamos esse conhecimento como dieta. Mas para nós é um propósito e baseado, fundamentado na palavra de Deus, que tem abençoado muitas pessoas. Inclusive, nós até desde já agradecemos e que Deus abençoe a todos que participaram e que também fizeram esse ato de fé. Claro, cada um fizeram com livre e espontânea vontade, né, nesse ato de fé, e nós ouvimos e vimos muitos testemunhos que foram contados para a glória de Deus. Em meio aos comentários, em que no primeiro vídeo nós tivemos 55 mil visualizações. E em meio aos comentários, muitas pessoas comentando e dizendo que foram contempladas com a bênção do Senhor nosso Deus. E eu creio que nesta segunda vez, neste vídeo, nesse segundo vídeo, nesse propósito novamente, Deus fará, Cláudia, com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Com certeza, né? Não tem como, né, se aproximar do Senhor nosso Deus sem fazer esse esforço. Nem o jejum de Daniel, né, pastor? Por mais que algumas pessoas, como o senhor citou aí, dizem, é apenas uma dieta. Olha, 21 dias nesse propósito não é fácil, mas Deus tem dado a bênção, né? Deus tem estado presente, Deus tem fortificado e com certeza tem dado a bênção, né? Porque através desse esforço, através dessa dedicação, o Senhor tem ordenado a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor vai, né, pastor, adentrar aí na palavra de Deus, mas a gente vai iniciar, né, falando um pouquinho, porque, como o pastor falou, esse primeiro vídeo do jejum de Daniel que a gente fez, surgiu várias dúvidas, né? Sim. E a gente quer iniciar falando o que é o jejum, pastor. O jejum, na verdade, é se abster de determinada coisa durante um determinado tempo, ou se abster de algo durante um determinado tempo. Claro que existem vários tipos de jejuns. Existe o jejum total, que é aquele que a pessoa se abstém durante um determinado tempo de tudo, e vamos dizer assim, de todos os alimentos, Até a água, muitas das vezes, a pessoa deixa até então de também participar dela. Eu lembro que quando nós fazíamos o jejum de Daniel, o jejum, no caso, é total, na época em que todo final de mês, no último dia do mês, o pastor Jaime, o missionário, faz esse jejum de 24 horas, nós ficávamos ali sem comer e sem beber nada. Ficávamos ali em oração, em consagração e de preferência até na igreja, para que pudéssemos ali, né, dar o nosso tempo e total ali em louvor e adoração ao nosso Deus, para que Deus nos fortalecesse. Até porque o jejum serve para isso, para nos fortalecer, para nos aproximar ainda mais do nosso Deus. Como você falou, Cláudia, é aquele sacrifício em que nós estamos, nesse sacrifício, na questão de se abster durante um determinado tempo dos alimentos, nós estamos ali crucificando, vamos dizer assim, o corpo, né? Crucificando o corpo,
subjugando a carne e nos aproximando do Senhor nosso Deus e nos fortalecendo em espírito e em verdade. E nós teremos muitos exemplos para contarmos, fundamentados na Bíblia Sagrada, de pessoas que fizeram o jejum e que venceram. Então, esse jejum de Daniel é o jejum parcial, em que o Daniel se absteve de algumas coisas, de manjares desejáveis, durante um determinado tempo, que foram 21 dias, porque queria ele uma resposta de Deus e principalmente em favor do seu povo. É verdade, né? E com certeza você está buscando adquirir aqui entendimento, sabedoria, porque você quer, né, mortificar a carne para que o seu espírito venha a ser fortalecido. Com certeza. E aí nós vamos tirar algumas dúvidas, pessoas que enviaram aí bastante dúvidas, perguntas, né, escreveram aí para a gente vai tentar aqui ajudar o máximo que nós pudermos a todas as pessoas. Agora, é claro que você pode, em um outro vídeo, ou uma outra pessoa, de repente instruir, né, de uma maneira diferente, né, cada um tem uma visão, um ponto de vista diferenciado, mas esse propósito e da maneira que nós vamos explicar para você foi a direção que Deus nos deu e nós temos que feito todos os anos, e louvado seja o nosso Deus, porque Deus tem honrado todos aqueles que têm participado. Inclusive, temos exemplo de pessoas que até nem conseguiam engravidar, enfrentavam essa luta de esterilidade, e Deus tornou essa pessoa uma pessoa ali fértil e abençoou a vida dessa pessoa. Temos relatos de pessoas que viram a glória de Deus durante esse período do jejum de Daniel. E para que a gente possa ir logo direto ao assunto, vamos aqui abrir a nossa Bíblia, né, no livro de Daniel, capítulo 10, que diz assim, ó: no ano terceiro de Dário, rei da Síria, né, aliás, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, né, foi revelada uma palavra a Daniel, cuja o nome se chamava ou se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu a palavra e teve o entendimento da visão. Naqueles dias, o Daniel agora começa a relatar o porquê que ele teve o entendimento da visão, e a palavra se tornou bem clara para ele, porque ele estava ali em um grande propósito com o nosso Deus. Olha o que diz: naqueles dias, capítulo 2, capítulo 10, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, ou rio Tigre, né? E diz assim: e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor de bronze assacalado ou polido. E diz mais: e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caíram sobre eles um grande temor e fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Então Daniel, ele recebe ali a visitação do nosso Deus através da pessoa do seu Jesus, assim alguns comentam, como ali através daquela grande visão que ele teve. E algo até glorioso e majestoso, por quê? Porque observe que somente Daniel, ele contemplou aquela grande visão. As pessoas que ali estavam com ele fugiram com medo e até correram, não entenderam nada. Mas por que elas não entenderam, Cláudia? Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por isso que nós até respeitamos, né, e entendemos determinados comentários, porque o homem no seu natural não entende as coisas do Espírito. Para ele é como se fosse loucura. Mas para nós, assim como Daniel,
é a manifestação do poder do nosso Deus. Então, Daniel viu o que as outras pessoas não viram. Daniel recebeu o que as outras pessoas não receberam. Então, o nosso maior objetivo neste propósito é fazer com que você, estando nesse propósito no jejum de Daniel, fazendo, claro, sentindo no coração de fazer esse jejum, é que você também tenha essa experiência com Deus, que você veja a glória de Deus na sua vida e que você obtenha, como Daniel, a resposta de Deus em que ele obteve. E Deus mostrou e avisou para ele o que ainda iria acontecer. Algo tremendo e glorioso, Cláudia. E aí nós vamos já entrarmos, né, no assunto, na questão dos alimentos, que durante este período de 21 dias nós estaremos que nos alimentando. E lembrando que, claro, né, nesses 21 dias tem coisas que para mim, talvez pessoas até poderiam dizer, mas não é um vegetal, não é uma fruta, por exemplo, cereal, cereal, né? Como, por exemplo, o feijão, né? O feijão é algo que, se você olhar bem, não é nada em que a gente pudesse dizer que atrapalhasse ou nos tirasse o propósito, porque o feijão vem da terra, né? Poderia ser algo que a gente poderia dizer assim, não tem problema. Mas para mim é um manjar desejável. Por quê? Porque eu gosto muito do feijão. Como tem pessoas que gostam de outras coisas e que elas podem aproveitar a oportunidade para, neste período, vencerem, né, vamos dizer assim, essa dependência de algumas coisas que às vezes acabam que também atrapalhando. Eu lembro que nesse jejum que nós fizemos, o irmão lá em São Paulo contou, ele era viciado no café. Quando ele não tomava o café de manhã cedo, ele ficava tremendo. Sentia dor de cabeça. Sentia dores de cabeça. E Deus abençoou que ele venceu essa dependência. Então, até aproveitando para pessoas que sofrem com determinado tipo de dependências aí, até aquelas que não são provenientes, que não provêm do nosso Deus, né? Porque tudo em excesso e a dependência, como teve um jovem que perguntou para nós, falou, pastor, eu faço a utilização de algumas drogas ilícitas e como é que eu faço um jejum? Eu até aconselho você a aproveitar a oportunidade neste jejum para se ver livre de todo e qualquer mal e de vencer tudo aquilo que não provém do nosso Deus. Com certeza, é isso aí. A palavra de Deus fala, né, pastor, lá no livro de Salmos, que os segredos do Senhor são para aqueles que têm intimidade, para quem busca o Senhor. Sim. Então, se essa pessoa quer ser livre de algum mal, quer descobrir os segredos escondidos do Senhor, nosso Deus, ela tem que vencer a sua carne, ela tem que se superar para poder vencer. E nada melhor do que se sacrificando, né, no bom sentido da palavra, buscando o nosso Deus e vencendo os desejos, as paixões e as vontades da carne. Como Daniel fez, Daniel se absteve durante os 21 dias dos manjares desejáveis. Claro que se nós ficássemos aqui explicando versículo por versículo, um vídeo só não nos seria o suficiente. Mas eu quero agora, através desse vídeo, mostrar para você, né, explicar quais são os alimentos que durante este período o pastor se alimenta, né? Claro que eu abro mão, no caso aí do feijão, porque para mim é um manjar desejável. Eu abro mão da carne, tanto da carne bovina, né, suína, como também até mesmo do peixe, né? Todo tipo de carne eu abro mão. Eu fico apenas nas frutas, verduras e legumes, que Cláudia poderia explicar melhor. É isso aí, né? A gente tenta também, né, aqui, a gente tenta equilibrar, né? A palavra de Deus fala que a gente tem entendimento e sabedoria, então vamos buscar isso, conhecimento, para também manter aí esse jejum equilibrado, de forma, né, pastor, que ela venha vencer esses 21 dias comendo aí esses cereais. Como o pastor falou, né, ele não come o feijão, porque para ele é desejável, mas aí ele pode substituir, por exemplo, pela beterraba, que é rica, né, em vitaminas, em ferro, e vai suprir a vitamina que há a falta do feijão durante esse período de tempo, nos 21 dias. É isso aí. Carne, como ele falou, ele não come carne de origem animal, né? Mas a gente faz uso de quê? Da carne de soja, né? Entre aspas, assim. Não é carne, mas é a proteína texturizada da soja, que a gente tempera ali e ele come com arroz integral, por exemplo. Isso, e durante esse período que nós ficamos no jejum de Daniel,
eu me abstenho, por exemplo, do café. Do café. Do café. Substituo pelo chá e vários tipos de suco, né? Como também tem alguns alimentos, né? Que são alimentos, vamos dizer assim, alguns alimentos integrais. Isso. E que a pessoa pode, no caso, estar fazendo uso. No meu caso, ou no jejum que eu faço, eu me alimento sim com o arroz integral, né? Tem o macarrão também integral. É isso aí. Porque o que é que fala, né, gente? Que não é desejável, a comida não pode ser desejável, foi isso que Daniel fez. Aí você diria que o arroz branco, o arroz comum vem da terra, não é cereal? Sim, mas ele já é saboroso ao nosso paladar. Então a gente faz o uso do arroz integral. Macarrão, por exemplo, né, pastor? O macarrão é feito do trigo. Trigo também é um cereal, mas a gente tira aquele macarrão branco e a gente coloca também o integral. E a sopa, por exemplo, que nós comemos durante esse período, é uma sopa sem a carne, né? Isso, com legumes. Com legumes, apenas com legumes, né? Como também temos aí, por exemplo, de manhã, geralmente o pastor, quando toma o chá, podemos comer aí a batata doce. No café da manhã, né, a gente deu essas opções para vocês. Vocês podem também estar acrescentando saladas de fruta, mingau de aveia, como a gente falou, né, inhame, macaxeira, batata cozida, banana da terra. Vamos para o lanche, né, pastor? Isso, até porque no jejum, realmente, quando você muda a sua alimentação, você vai acabar que em um espaço de tempo menor ou mais curto, sentindo mais fome, né? E aí você vai complementar, né, vamos dizer assim, com alguns lanches, né, que você vai complementando no decorrer do dia até chegar o momento do almoço, como também da janta. Né? A gente costuma dizer que dá aquele rói-rói depois que a gente acaba ali de comer somente frutas e verduras e legumes. E a gente complementa com os lanches. Com os lanches, né? Que pode ser uma bolacha, né, de algo e sal integral também, com suco. Você pode tomar água de coco, se você quiser, né, pastor? Deixa eu ver o que mais. Você pode comer salada de fruta, como eu falei aqui. Castanha, não é proibido, é isso, né? Sim. Castanha, uva passa. Uva passas. E tem aquele milho, né, que o pessoal vende, aí o milho, isso, o milho verde, né? O milho verde cozido. Cozido também dá para a pessoa ir participando. E sempre se mantendo mais com frutas, né? Como também, Cláudia, até a gente, para que a gente não esqueça, tem a questão daquele pão integral. Isso, eu tenho até aqui, olha. Tem até aqui o pão, né? Pão aqui. Integral. É o pão integral. Que a gente utiliza, inclusive, claro que diferente desse, porque não é integral, mas a gente utiliza na Santa Ceia o pão asmo, né? Como o pão asmo. Esse aqui, além de ser aquele pão que a gente utiliza na Santa Ceia, o pão asmo, é o pão integral. No caso, então, pão de forma, né? O pão de forma, melhor dizendo, é o pão de forma. Isso. É isso mesmo. Mas você pode encontrar também nos mercados pão sem ser de forma, mas totalmente integral, tá? Você pode fazer uso dele. O que não pode é aquele pão fresquinho, quentinho, pão branco, que você vai lá na padaria, que já é desejável, com aquele cafezinho. Então isso você deixa de lado. Isso. Como tem pessoas que às vezes são chocólatras, né? Aproveita a oportunidade para vencer aí durante esse tempo aí, né? E outras coisas também. Agora é importante, antes de a gente falar de alimentação e do que mais a gente pode estar comendo durante esse período, é importante a gente comentar sobre uma pergunta que fizeram para a gente, quando uma pessoa falou, pastor, eu e meu marido, no caso o casal, a gente pode ficar sem manter a conjunção carnal? E naquela hora que ela me perguntou, eu falei, se houver a concordância, né, entre ambas as partes, no caso entre o marido e a mulher, sim, se os dois concordarem, estiverem em comum acordo. Mas se no caso o marido não quiser, a mulher quer fazer o jejum, não tem problema, não quebra o jejum, até porque esse ato entre marido e mulher, né, é um ato louvável ao nosso Deus, e segundo a palavra de Deus, santifica o outro neste momento. Então, não há nada que atrapalhe meu jejum de Daniel, né, na questão de você estar no jejum e manter a sua vida íntima, no caso entre marido e mulher, não há problema nenhum, porque é um momento também de santificação, como a Bíblia diz que a mulher santifica o marido e o marido santifica a sua esposa. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, que ao longo desse vídeo não foi falado aqui, que não sanou sua dúvida, não tem problema. Você coloca aí nos comentários, que posteriormente a gente responde, né? É realmente um assunto muito complexo
E se tiver dúvida, é só colocar nos comentários que a gente responde com o maior amor, com o maior carinho. Vamos agora para almoço e janta, que pode ser, né, associação aí, o que você comer no almoço, você pode repetir na janta e tal. Almoço, o que é que a gente pode comer? Arroz, o arroz integral, com verduras. Eu gosto muito de cozinhar as verduras no vapor, né, porque ela não perde, na verdade, os seus nutrientes. Quando a gente cozinha na água, a gente sabe ali que naquele líquido, alguns desses nutrientes vão embora juntamente com a água. Então eu gosto de cozinhar no vapor. Você pode cozinhar o que? Vagem, beterraba, cenoura. O importante, gente, que as nutricionistas ensinam, né, pastor, é um prato colorido. Se você deixar ali um prato colorido, é certeza que vai ter todos os nutrientes, né, capazes de suprir as necessidades do seu corpo, né? Saladas frias, saladas cruas, alface, acelga, tomate, cebola roxa, pepino, você pode comer de tudo. Aí essa pessoa pode perguntar, pastor, eu posso temperar essa salada com azeite e com vinagre? Quer dizer, pode, não há problema nenhum em a pessoa colocar o azeite e o vinagre, não tem problema nenhum, até porque na minha questão, do meu ponto de vista e no ato que eu faço desse jejum de Daniel, não é um manjar desejável para mim, nem o vinagre, nem também o azeite. Então eu utilizo sim o azeite, para mim não tem problema nenhum, e no meu jejum, para mim, não quebra o jejum, usando, no caso, o azeite e o próprio vinagre. Com certeza. Jantar, né? Você pode estar fazendo essa repetição, arroz ou macarrão, como a gente falou aqui, macarrão integral. Fazer a proteína da soja, inclusive eu tenho ela até aqui, ó, para mostrar para você. Não sei se está para ver direito, mas é uma textura, ela parece com carne moída, aparece no olhar, assim, mas não tem gosto praticamente de nada, né, pastor? Se a Júlia conseguir dar no outro aparelho aqui, a Júlia conseguir dar um zoom para pegar aqui, teria como, Júlia, pegar aqui para gente? A nossa cinegrafista aqui, ó. Esse a gente utiliza esse aqui também, tá vendo? Ele é refogado, né? Crocante, é uma maravilha. Durante o período do jejum, abrindo mão da carne, dá pra gente comer esse chamado carne da soja, mas é uma proteína texturizada. Aí ela tem a escura e tem a mais clarinha, tá? Mas praticamente é o mesmo sabor, não tem diferença nenhuma. Uma coisa que é importante aqui, eu não como carne, mas eu posso comer ovo? Não, porque o ovo é proveniente do animal, né? A gente está tirando aqui não somente a carne, mas também os derivados, que seria leite, queijo, requeijão, e todo e qualquer tipo de carne, peixe, crustáceos em geral. Com certeza. E o chazinho, né? O chá. Tem um chá para à noite, antes de dormir, ou quando você quiser, depois do jantar ali, tomar um chá com uma bolacha, a bolacha, no caso, integral. E aí nós temos aqui, ó, alguns chás, que esses aqui são até bem baratos, né? É bem em conta, bem barato. R$4. É vendido no supermercado. E você faz de uma maneira também fácil, né? Você, como cozinheiro, explica melhor pra gente, né? Não tem dificuldade, né, gente? É só esquentar aí a água e colocar o sachêzinho sem açúcar, tá? Já que é para tirar os manjares desejáveis, para que colocar açúcar? Falando em açúcar, tá cortado aqui toda e qualquer sobremesa, bolo, tá? Docinho, chocolate, cocada vem do coco, mas a gente tira porque é desejável ao paladar, né? E é isso mesmo. E algumas pessoas podem até estarem perguntando e falando assim, pastor, e por que logo no dia 1º de dezembro, que olha como a coisa é tão que abençoada. No primeiro vídeo que nós fizemos, no dia 1º de dezembro cai no domingo. E este ano, depois de 2 anos, dia 1º de dezembro vai cair no domingo também. E por que no mês de dezembro, pastor? Porque realmente é um mês de muitas festas, é um final de ano. E eu digo para você que eu poderia resumir esse jejum como também um evangelho do Senhor Jesus em uma única palavra. Qual é esta palavra? Renúncia. Que para tudo na nossa vida, se não houver renúncia, nós não conquistamos, não alcançamos aquilo que desejamos ou galgamos perante o nosso Deus, como também no nosso dia a dia. Então, por isso que eu escolhi este mês de dezembro, porque é um mês muito festivo, né? Mas eu optei por me consagrar
e me colocar perante o meu Deus, para que eu tivesse uma experiência com Deus, assim como Daniel, ele teve esta grande experiência. Quer dizer, também claro que você pode fazer qualquer um outro mês, mas eu coloquei no meu coração de fazer no mês de dezembro e tem sido uma bênção muito grande. Com certeza, né? Voltando aqui para a janta, você pode também estar fazendo uma sopa de legumes, como a gente falou lá no início. A sopinha com legumes, batata, batata doce, cenoura, chuchu, repolho. Você pode estar colocando um pouquinho da textura de soja e macarrão, né? Se você mais à noite você faz a ceia, há pessoas que, né, jantam cedo, 7 horas, e antes de dormir um pouquinho faz aquela ceia, né? Aquela coisa mais leve, vamos dizer assim. Sim. Você pode também repetir a papa ou mingau da aveia, tá bom? Falando em soja, pastor, a soja, ela é um cereal muito versátil, né? O pessoal aí inventou não somente a textura, né, da soja, como também o pó, né, que eles chamam de leite de soja. Não é leite, é realmente um pozinho ali que você pode também estar fazendo vitamina. Como o pastor falou, o nosso corpo ele já está acostumado a comer comidas mais pesadas, né? A comer carne, que é uma proteína, a comer o feijão, a comer outras coisas que a gente vai tirar aqui. Então, há essa necessidade de 3 em 3 horas, mais ou menos, se alimentar. Então, a vitamina de abacate, vitamina de banana, vitamina de mamão, ou mix dessas frutas, você acrescenta esse pozinho que é o leite da soja. Você vai encontrar nessas lojas de produtos naturais. Aqui em Maceió, nós estamos nessa capital abençoada, tem uma casa muito conhecida que é a Erva Doce Erva, né? Então lá você vai encontrar uma gama de produtos naturais para você estar incluindo aí no seu jejum de Daniel. E é isso, e aí nós vamos prosseguindo, né? Na bênção do nosso Deus, que Deus tem honrado grandiosamente, assim como eu creio que Deus ele vai te honrar também, e todo esforço perante o seu nosso Deus é válido. A Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é conquistado com violência, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, todo esforço nosso, em meio à nossa labuta, busca, né, ao seu nosso Deus, é de tamanha importância para que possamos cumprir na nossa vida, esse é o nosso maior objetivo, a vontade do nosso Deus. Porque nada melhor do que viver no centro da vontade do nosso Deus também. E aí nós fazemos o jejum, a consagração, e assim Deus vai abençoando, né, Cláudia? Com certeza, vai abençoar sim, eu não tenho dúvida, né? A sua fé, o seu esforço levará à vitória. Nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer. Tem mais algum comentário? Não, eu ia falar que, inclusive, né, você que também pretende fazer, o pastor vai estar postando, né, todos os dias aí um pouco daquilo que ele se alimenta, até para dar uma ideia para você que também quer participar do jejum de Daniel. Isso é importante você nos acompanhar sempre nas redes sociais, nas plataformas que nós temos que aproveitado para propagar o Evangelho, e você vai estar ciente, vai estar acompanhando e vendo aí essa trajetória no jejum de Daniel, em que nós começaremos no dia 1º de dezembro, estaremos indo até o dia 21 de dezembro, em que eu creio que serão dias de grandes experiências com Deus, conquistas e vitórias em o nome do Senhor Jesus. Uma coisa, uma convicção eu tenho no meu coração, que assim como Daniel, ele recebeu de Deus a resposta durante esse período do jejum, e desde o primeiro dia que ele se colocou em consagração e a resposta chegou, pode ter a certeza que a resposta vai chegar sobre a sua vida. E olha que quando Deus apareceu ali para Daniel, disse, era desde o primeiro dia que você se colocou em consagração, em humilhar-te perante teu Deus e buscar ele de coração, foram ouvidas as tuas orações e Deus enviou o seu anjo para abençoá-lo. Houve aquela luta, espiritualmente falando, mas a bênção chegou sobre Daniel. Eu creio também que a bênção vai chegar sobre a sua vida, e o Daniel, ele perseverou, ele foi até o final do jejum, nos 21 dias, e nós vamos nos esforçar, vencendo tudo e todos, e principalmente a nossa própria carne, para que possamos nos manter do início até o final desse jejum, para vivermos o sobrenatural de Deus.
É isso aí. Permaneça firme porque a vitória é certa em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe poderosamente a todos que estarão nesta fé, que Deus possa te abençoar. E uma coisa é certa, nós também estaremos nesse jejum para que Deus venha nos usar e abençoar a vida de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós ficamos por aqui, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe fortemente. E um forte abraço do pastor Jean e da pastora Cláudia. Sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Deus abençoe.